Nada nos separará do amor de Deus, é a última do capítulo 8. Então, vamos ler do versículo 33 até o 39, para a gente encerrar esse capítulo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 31, que eu preguei semana passada também. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Daí o verso 33 começa a minha mensagem de hoje. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o contexto que ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Eu sei que nós falamos isso daqui, às vezes a esmo. Somos mais que vencedores. Mas o contexto aqui é de dificuldade, tribulação, angústia, morte. Daí ele vem e diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podia acabar a pregação já, Tá ótimo. Só isso aqui. É uma passagem maravilhosa. Na última quarta-feira, eu falei sobre que Deus, Ele é pelos seus filhos, como nós lemos aqui no versículo 31. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E também disse que a morte de Jesus não foi um acidente. Muito pelo contrário, estava tudo arquitetado, tudo debaixo dos planos divinos. Por isso diz a Escritura que Deus entregou o seu próprio Filho. Ou seja, a morte de Jesus Cristo não foi apenas consequência de religiosos invejosos, de soldados maus do Império Romano. Mas tudo aquilo estava debaixo do controle de Deus. Deus apenas usou a maldade humana para que o propósito dele se cumprisse. E hoje eu quero passar mais 2 princípios para a gente encerrar então esse capítulo aqui. Primeiro princípio, os privilégios de ser escolhido de Deus. Escolhido e escolhida também, é óbvio, A palavra que Deus usa aqui para nós, que Paulo usa, é a seguinte: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Nós temos aí um presidente eleito. O que é um presidente eleito? É um presidente que foi escolhido, mas ainda não tomou posse ainda do seu mandato. Eleito vem de escolhido. A nação, a grande maior parte da nação, escolheu o atual presidente. A Bíblia usa essa mesma palavra para falar a respeito de nós. Nós somos eleitos, mas não por maioria de votos, não pela mamãe e pelo papai, pelas pessoas do bairro, pela família, mas a Bíblia diz que nós somos eleitos por Deus. Nada mais, nada menos que o Senhor nos escolheu. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que interessante. Vós falando a respeito de nós, de mim, de você, de todos nós, aqueles que são chamados em Cristo. Raça eleita, ou seja, um povo, uma raça escolhida por Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade. Sabe quando você compra alguma coisa e você vai lá no cartório e faz o registro para dizer: a partir de agora essa propriedade, esse imóvel, esse carro é meu, porque está no meu nome. É isso que a Bíblia diz a respeito dos filhos de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Talvez alguns homens já passaram pela seguinte circunstância. Eu, pelo menos, quando jogava bola, quando era mais moleque, aí eu acho que não tem uma coisa mais angustiante do que estar lá. Você está na rua para jogar futebol, tem 30 cabeças para jogar bola. Daí, normalmente, são os melhorzinhos que tiram, pega os 3 melhores aí, tira 10 para cada lado. Daí o pessoal vai escolhendo o primeiro, o segundo, o terceiro. E é claro, os melhores são escolhidos primeiro. Quando você fica por último, é terrível. Você escutar a seguinte frase: quem que sobrou? Sobrou fulano, pega para você. Ou seja, você não vale nada, você não sabe jogar bola, é isso que eles estão dizendo. Quando a Bíblia diz que nós somos escolhidos por Deus, nós somos esse daqui que ninguém queria. Nós somos a sobra. Para muitos do mundo nós somos a sobra, mas para Deus diz a Escritura que Ele nos escolheu.
é interessante que diz, por conta de Deus ter nos escolhido, quem poderá nos acusar? A ilustração aqui é de fato de um tribunal. Hoje nós estamos sentados numa cadeira diante de um juiz, e temos os acusadores. A Bíblia relata que Samuel, que escreveu 2 livros do Novo Testamento, que ungiu a Davi, Samuel, no final do seu ministério, ele chega diante da congregação e diz assim: eu defraudei alguém? Eu deixei de fazer aquilo que eu devia fazer? Eu fui injusto com alguém desse lugar? E diz a Bíblia que ele fala várias coisas, e a congregação toda diz: você não falhou em nada. Você foi extremamente reto no seu papel de juiz, no seu papel de profeta. Samuel, de fato, ele era ficha limpa diante dos homens. Mas a questão é, quantos aqui podem dizer que são ficha limpa diante de Deus? Quantos aqui podem dizer, assim como Samuel disse, fiz alguma coisa errada, alguém aí se levante e fale, pode falar. Se eu errei com alguém, que se levante agora, fale agora, ou cale-se para sempre. Quem aqui pode dizer em relação a Deus isso aí? Se tem algum pecado em mim, Senhor, pode falar. Todos nós temos, é óbvio. É por isso que nós precisamos de alguém que nos defenda do acusador. Como diz Apocalipse, que o nosso acusador nos acusa de dia e de noite, o seu nome é Satanás. Mas a Bíblia diz que mesmo diante do diabo, do acusador nosso e dos nossos irmãos, a Bíblia diz que nem ele pode nos acusar diante de Deus. É interessante que Paulo ele não diz assim, olha, quem tentará a acusação contra os que creem no Senhor? Não, não diz. Quem tentará a acusação contra aqueles que Deus escolheu? Porque se ele dissesse, quem tentará a acusação contra os que creem, eu e você ficaríamos dependentes da nossa fé. Porque diríamos assim, eu escolhi. Deus deu oportunidade para vários, eles não escolheram a Deus, mas eu fiz a escolha certa. Ficaríamos dependentes da nossa fé, mas não há acusação contra aqueles que Deus escolhe. Se é Ele que escolhe, é Ele que nos defende. No versículo 34 ele diz, quem os condenará? Quem? Ora, ainda diz assim, né? Leia comigo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? Aqui a melhor tradução seria assim, olha, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou melhor, quem ressuscitou? Quem pode nos condenar? Ninguém. A Bíblia conta que uma vez chega Jesus diante de uma mulher adúltera, pega no flagra, com a boca na botija, de fato. E as pessoas queriam apedrejar ela, porque de fato era isso que acontecia. Então Jesus diz, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. E a mulher ali com a cabeça coberta, só esperando vir tijolada. Sai o primeiro, sai o segundo, sai o 10º, saem todos. Então ela olha à sua volta e só vê Jesus Cristo. Jesus diz para ela, onde estão os teus acusadores? Não tinha ninguém. Ele diz, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Meu irmão, se o Senhor não nos acusa, se Ele nos defende, quem que pode nos acusar? Ninguém, diz a Escritura, ninguém, absolutamente ninguém. Por que nós não podemos ser acusados tão poucos condenados? Tão pouco condenados. É porque o Senhor quem justifica a mim e você. É por isso que eu e você podemos ter segurança. Porque a nossa justiça não vem daquilo que nós fazemos, não vem das nossas próprias obras, mas a nossa justiça vem daquilo que Cristo fez, e por conta daquilo que Ele fez. Por conta disso, eu e você jamais poderemos ser acusados. E deixar bem claro, você ser justificado é diferente de você ser perdoado. Um ladrão, um homicida, alguém que comete um crime diante da sociedade, vai preso, ele paga pelo crime que ele cometeu. Ele sai dali com o seu pecado perdoado. Justificado é diferente. Justificado é como se nós nunca tivéssemos pecado. Essa é a condição que aqueles que Cristo escolheu estão diante dele. A única forma de eu e você sermos justos, diz a Escritura, era apenas uma, não pecar. Só essa. O resto não tem problema não. Mas você precisa ser perfeito. Você precisa cumprir toda a lei. Você sabe, a Escritura diz que todos nós falhamos. Paulo diz em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Essa era a forma de alcançarmos a justiça diante do Senhor. Como nós não alcançamos, diz a Bíblia que Deus trouxe o seu próprio Filho, para que nele nós fôssemos justificados. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Ou seja, Jesus Cristo que não conheceu o pecado. Deus fez a ele pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos justos. Você percebeu que a justiça não está em nós? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, meu irmão, se eu e você fomos justificados por Deus, nem o diabo pode nos acusar. Uma vez, quando um menininho, ele estava brincando, e de repente o diabo começou a acusar ele. Ah, Zezinho, agora você está com essa historinha de ir para a igreja, de ser crente, de ser gospel. Eu sei que você fez no verão passado, rapaz. E começou a citar um monte de pecado do adolescente, do jovem ali. Ele, puxa, é verdade. Ah, isso aí eu já fiz. Nossa, nem lembrava disso aqui, você me lembrou. Ah, já fiz. Ele começou a descrever, não foi nem uma ficha criminal, a capivara do moleque. E o Zezinho, ele fez, já acabou, diabo? Ele, já acabei, é bastante. Ele diz, olha, você ainda esqueceu algumas coisas. Mas, em cima dessa lista aí, com esse monte de pecado que você colocou, escreve bem assim no cabeçalho, bem assim em cima, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, eu fui justificado, purificado de todos os meus erros. Por isso, nem você mesmo pode me condenar. Agora, essa é a questão. Se Deus nos justificou, quem pode intentar acusação contra os seus escolhidos, daquele o qual nós somos um? Só que eu sei que às vezes lá na sua casa você fica acusado, não fica, você erra. Ah, eu não sou digno de ir à igreja. Mas não é mesmo. Ah, eu não sou digno de tomar ceia. Você nunca foi, você nunca vai ser, meu Deus. Nós estamos aqui unicamente pela graça de Deus. Tem um hino antigo, põe ele, por favor, meu irmão. Conde Zinzendorf. Essas músicas antigas talvez são as melhores, né? Ele diz assim: naquele grande dia firme estarei, acusação não sofrerei. Tu me absolveste em teu amor do meu pecado, de culpa e temor. Essa é a verdade, ao seu respeito. Naquele dia, qual o grande dia, né, com D maiúsculo, para mostrar o dia do Senhor. Naquele dia nós estaremos firmes. Por conta do quê? Da nossa bondade? Não. Por conta das nossas obras? Não. Por conta daquilo que Cristo fez. Naquele dia firme estarei. Acusação não sofrerei. Tu, Senhor, o Senhor me absolveste em teu amor, do meu pecado, da culpa e do temor. E segundo e último princípio para encerrar, é impossível que alguém justificado volte a estar sob condenação. Impossível que aquele que está justificado volte a ser condenado. Versículo 34, você pode acompanhar comigo? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem o ressuscitou? Ou melhor, volto de novo, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Para que Paulo comprove isso aqui que eu disse, que é impossível que alguém justificado volte a estar sob condenação, ele cita pelo menos 4 coisas. Ele cita que Cristo morreu, depois, melhor, não apenas morreu, melhor, ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, intercede por nós. Com base nestas coisas, aquele que foi escolhido não pode estar sob condenação mais. Cristo Jesus, ele morreu justamente para nos salvar. Ele foi punido justamente pelos nossos pecados. Agora, se você acredita que uma pessoa foi justificada, que Cristo Jesus pagou pelos seus pecados, e depois de Jesus Cristo pagar a culpa dos seus pecados, mesmo assim ela vai para o inferno, você está dizendo, olha, Jesus pagou pelos pecados dela, e ela vai pagar de novo pelos mesmos pecados. Ou seja, você está pagando a mesma coisa 2 vezes. Por isso que não podemos crer dessa forma, senão Cristo teria sido punido pelos nossos pecados e nós estaríamos sendo punidos novamente. Isso não é verdade. Cristo foi punido para que nós não fôssemos punidos. Ele foi amaldiçoado, como diz Isaías, para que a maldição de Deus não pesasse sobre nós. E qual que é a prova disso? Como que nós podemos ter certeza? A prova de que, de fato, o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito, a sua obediência foi aceita, a morte de Jesus Cristo foi aceita, é a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova cabal de que, de fato, ele pagou o preço por nós. É mais ou menos o seguinte, eu sei que é uma ilustração bem chinfrim, mas, por exemplo, você dá um cheque para uma pessoa. No princípio, você olha o cheque, ele não dá para você saber se tem fundo, concorda comigo? Por mais que você está lá, cliente desde 1600 antigamente. Fazer o quê? Não sabe, às vezes, não tem fundo. Quando Jesus morreu na cruz, o cheque assinado estava ali.
Então o cheque foi creditado, depois de 3 dias, tem crédito sim, caiu o crédito na conta. É mais ou menos isso. Jesus Cristo, de fato, ele morreu. Então, quando ele ressurge no domingo, é prova de que, de fato, o sacrifício dele, a obediência dele foi aceita por Deus para que nós pudéssemos ser justificados. Então, Paulo vem e diz que ele ascendeu, está à direita de Deus. E como recompensa, Filipenses tem ali? Filipenses capítulo 2, olha o que Paulo diz. Pois ele, falando a respeito de Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, mas, olha, ele não quis parecer tão grande, pelo contrário, ele se humilhou, é isso que ele vai dizer. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por conta disso, de Jesus Cristo ter se esvaziado, ter se humilhado, Paulo diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus morreu, a sua ressurreição é a certeza de que o sacrifício dele foi aceito em nosso favor, e por conta disso que ele fez, essa é a recompensa que ele teve. Portanto, meu irmão, é impossível, exatamente essa palavra, impossível que aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram justificados, não sejam glorificados, como eu preguei na semana passada. Deus, ele não pode começar algo e deixar no meio do caminho. Deus não pode nos chamar, nos justificar e de repente no meio do caminho nos perder. Portanto, essa questão de não estar seguro da salvação não é modéstia espiritual, como alguns dizem, porque se nós afirmamos, né, eu tenho certeza, igual como eu já falei aqui várias vezes, se eu morrer hoje, eu digo aqui, imagina, irmãos, estamos encerrados, amém, pá, cai e morro. Que triste, hein? Quando eu digo que assim que eu fechar os olhos para esse mundo, eu vou igual um foguete para o céu, muitos me chamam de arrogante, de orgulhoso. Eu sempre digo, não, é o contrário. Isso sim é sinal de humildade, sabe por quê? Porque essa certeza que eu tenho não é por conta daquilo que eu faço, por conta daquilo que eu fiz, mas por causa daquilo que Cristo fez. Portanto, não estar seguro da salvação não é nem de longe modéstia espiritual. Eu não sei, né? Se eu morrer hoje, eu não sei. Não, é incredulidade quando você diz isso. Incredulidade. Porque Deus não pode falhar, é o que diz a palavra do Senhor. Pastor, mas calma aí, sim, eu acredito, Deus não pode falhar. Mas e nós? Nós falhamos. O argumento é, já que Deus não falha, e se acontecer de nós falharmos? Aí Paulo, então, ele cita uma listinha de coisas básicas que podem acontecer, versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Começa a citar várias coisas. E depois ele ainda diz, por amor de ti, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha que interessante, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Primeiro, para mostrar para mim e para você que vida cristã não é um paraíso, não. Não significa que a partir do momento que você se converte, que nenhuma alma vai chegar à sua tenda, que você nunca mais vai ficar desempregado, nunca pode ficar doente. Mentira. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Está enfermo? É pecado. Eu fico imaginando uma pessoa dizendo isso para Paulo, hein? Lembra que Paulo tinha uma enfermidade que ele orou 3 vezes e Deus não tirou? É pecado então, rapaz. Ele vem e diz, primeira coisa, para que eu e você possamos entender que a vida cristã, sim, nós passamos dificuldade. Somos entregues à morte o dia todo. E o contexto que Paulo estava dizendo aqui era morte literal. Por que literal, pastor? Lembra quando eles trazem uma moeda para Jesus Cristo e dizem, olha, devemos pagar tributo a César? E Jesus diz, de quem é essa efígie de inscrição? Eles dizem de César. Então Jesus rebate, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque antigamente tinha até o culto ao imperador. Era quase um Deus, não, era praticamente um Deus o imperador. Então quando você falava, Jesus Cristo é o Senhor, uma frase simples que nós oramos hoje, Jesus, tu és o nosso Senhor. Se você dissesse isso na época de Paulo, na época de Roma, de Nero,
Na época desses imperadores terríveis, você ficava sem cabeça. Então é isso que Paulo está dizendo. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e muitos cristãos eram torturados, afligidos, queimados, decapitados, simplesmente por dizer: César não é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas o que está em jogo aqui não é o nosso amor para com Deus. Porque se tivesse em risco aqui o nosso amor para com Deus, se tivesse em jogo o nosso amor para com Deus, essas circunstâncias aqui abalam o nosso amor. Vai falar que não abala você, meu irmão. Você é crente, você está firme, daí de repente as coisas começam a dar errado. Você fica bravo ou não fica? Você pensa: não vou mais na igreja, coisa nenhuma. Você pensa, eu penso. Se fosse o nosso amor que estivesse em jogo, como Paulo diz, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Olha, diante dessas coisas, o nosso amor às vezes se esfria. Às vezes parece que quase acaba. Mas o que está em jogo aqui é o amor de Deus por nós. Por conta disso, nós não temos o que temer. No versículo 37, já estou encerrando, ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada e morte. Em todas essas circunstâncias, até na morte, Paulo vem e diz: somos mais do que vencedores. É por isso que lá em Filipenses 1, 21, você vai ver Paulo dizendo assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo é o seguinte: contando que eu viva a vida de Jesus Cristo, contando que Ele esteja em mim, morrer para mim é ganho, é lucro. É como que algo estivesse sendo acrescentado à minha vida. E no versículo 38 ele vem dizer: porque eu estou bem certo. Guarde bem essa frase aqui, ó. Eu estou bem certo. Nenhum momento você vê Paulo titubeando: olha, eu tenho quase certeza, eu creio que vai dar certo. Não, não é isso que ele diz. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que Paulo, para falar a respeito da salvação, daquilo que Cristo conquistou por nós, ele diz assim: eu estou bem certo. Poderíamos até falar um pleonasmo aqui: eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que a minha salvação está garantida. Em outras circunstâncias da vida, Paulo não tem certeza. Se nós vamos passar dificuldades, não sei. Eu não posso afirmar isso categoricamente. Olha, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e você nunca mais vai passar dificuldade. Eu não posso dar essa certeza para você, meu irmão, por mais que eu quisesse. Nunca ninguém vai ficar doente na sua casa, mal nenhum chegará à tua tenda. Eu não posso dar essa certeza para você. No Salmo 23, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é possível nós, filhos e filhas de Deus, passarmos por circunstâncias difíceis, pessoas nos abandonarem, é possível, ainda que as pessoas nos abandonem, ainda que nós venhamos, em vez de prosperar, né, ter mais dinheiro, venhamos a ter menos, venhamos a ficar quebrados, ainda que venhamos a ficar doentes, ainda que venhamos a morrer. Pode acontecer essas coisas, ficar solteiro, viúvo, sei lá. Quanto às circunstâncias da vida, a Bíblia você vai ver sempre ela dizendo assim: ainda que essas coisas me sobrevenham, pode vir. Mas em relação à salvação conquistada por nós naquela cruz, Paulo diz: estou bem certo. Tenho certeza que quanto a isso aqui não há falha. Quanto à justificação, à salvação, à glorificação, Paulo diz: estou bem certo. Lembra quando ele diz lá em Filipenses 1,6? Aquele que começou a boa obra. Antes dele dizer isso, ele diz: estou plenamente certo. Plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar. E ele começa a dizer aqui várias coisas. Tribulação e angústias podem vir. Sim. Anjos maus, aqui no caso, óbvio, né? Ainda que o capiroto dos infernos apareça lá, essas coisas não podem me separar do amor de Deus. Nada, nada. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo também diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, falando da dívida que nós tínhamos com Deus por conta do pecado,
tendo cancelado, quem cancelou? Jesus Cristo cancelou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, porque era isso que nos levava para o inferno. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nada pode condenar a mim e a você, nem as coisas do presente, nem as que virão, nada, nada, nada. Tem um outro hino, esse autor é desconhecido, né? Peguei no livro lá, não tinha o nome dele. Ele diz assim: coisas de agora, ou que ainda vão se dar, embaixo ou nas alturas, o que for, nada podem seu propósito frustrar, nem minha alma cortar do seu amor. Nada, meu irmão. Nada pode nos separar do amor de Deus, é o que Paulo diz. Nem a altura, porque nada está acima de Deus, nada. Nem a profundidade, aquilo que está abaixo do céu, no centro da terra, não importa, aquilo que pode subir das profundezas do inferno. Diz a Escritura que nada pode nos separar, nem alguma outra criatura, porque nada nesse mundo é maior do que o nosso Criador. Portanto, depois disso tudo, se você achar que a certeza da salvação é presunção, é arrogância, é porque você está olhando demais para si, achando que essas coisas dependem daquilo que você faz e não daquilo que Cristo Jesus fez por nós. O cristão, ele pode ter a certeza plena de que ele é salvo, pois foi Jesus Cristo quem conquistou essas coisas a ele. Jesus Cristo quem deu esse presente. E se você pensa dessa forma, você está pensando de acordo com as Escrituras. Se Deus começar algo, pode ter certeza, estou plenamente certo, que é aquele que começou a boa obra em nós. Meu irmão, se foi Cristo que começou a obra regeneradora da salvação em você, Ele vai terminar. Porque se Cristo começa algo e Ele não termina, não devemos servir a Ele, porque Ele não é todo-poderoso. Se Ele pode nos deixar cair no meio do caminho, então Ele não é todo-poderoso. A salvação vem de Deus, do princípio até o fim. É por isso que Paulo diz, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Percebeu? As coisas vêm de Deus, porque dele, por meio dele e para ele. Esse ciclo é sempre em Deus. Por esse motivo nós podemos ter certeza. Isaac Watts, ele diz assim: guardados são os santos pelo poder de Deus, até que a salvação plena se faça. Como estrangeiros, nós, por este mundo andamos até Cristo chamar-nos para casa. Nós somos forasteiros aqui nesse mundo, até que o Senhor nos chame de novo para casa. Eu não estou dizendo aqui, como eu conversava essa semana com uma irmã, ela disse assim para mim: pastor, mas eu não consigo ter essa certeza de que eu sou salvo, então eu não sou crente. Eu falei: não, irmã, não significa que você não é crente porque você não tem essa certeza. Eu creio que sim, que muitas pessoas que talvez não tenham certeza da salvação são crentes, sim, claro que são. Só que essas pessoas levam uma vida mais angustiada, mais triste, que fica: ai meu Deus, e agora? Será que eu continuo aceito ou não? Fica mais angustiado. Agora, quando você vai crescendo no conhecimento da palavra de Deus, assim como eu explicava para ela, eu falava: irmã, você está perguntando para mim que eu tenho pregado todas as quartas-feiras. Essa acho que é pregação 53, vocês têm marcado ali? É mais de um ano, toda quarta-feira pregando sobre esse assunto. Então, quando você vai ouvindo constantemente essas coisas, crescemos em fé. Quando nós vamos ouvindo constantemente essas coisas, a nossa certeza da salvação vai aumentando. Então, já não é um peso para nós. Ai, mas se eu pecar? A gente sabe, se a gente pecar, o que vai acontecer? É lamba na cabeça, pode ter certeza. Pecou, meu irmão, o cajado vai vir igual um raio na sua cabeça. Mas isso não faz com que você venhamos a perder a nossa salvação. Daí nós podemos saber que, ainda que as consequências do pecado sejam duríssimas em nossas vidas, sabemos que ela não tem poder de tirar a salvação que Cristo conquistou por nós. Eu não sei quanto a você, mas eu não fico perguntando: e se eu errar? E se eu cair? E se tal coisa acontecer? Eu tenho certeza que o Senhor vai me guiar. A salvação veio dele, é presente dele, e ele vai me conservar. E se eu errar? E se eu errar, eu vou tomar lambada. Isso eu tenho certeza. Mas a minha salvação, eu estou bem certo, assim como Paulo disse. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. E eu espero que você também tenha essa certeza. Amém, meus irmãos? Eu corro para ti, Jesus. Eu danço para ti,